E agora a gente vai desconstruindo as passagens. E assim a gente consegue extrair muito, muito de um texto desse. Muitas vezes a gente precisa rever o texto por dois, ou três, ou quatro, ou até 5 encontros. O mesmo texto. Pasme. E dá para extrair sempre algo mais novo e mais profundo. É como diz Deleuze, ou Bergson, ou mesmo Leibniz. Uma ideia tem muitas camadas. E quanto mais a gente se aprofunda, mais nuances a gente extrai. É uma obra que ainda está por ser descoberta. Poucos de nós usufruem de toda a potência que o Zaratustra oferece. Então, eu vou me deter agora um pouco mais no texto. Vamos lá, de novo. Dos grandes acontecimentos. Há uma ilha no mar, não muito longe das ilhas bem-aventuradas de Zaratustra. Então, aqui é importante que ele estabeleça um contraste. Uma ilha que não é uma ilha ao modo das ilhas bem-aventuradas. E incrível que ele coloca ilhas bem-aventuradas no plural, como se fosse uma multiplicidade. E essa outra ilha como uma unidade. E é isso, o Estado, Deus, né, a igreja, a religião. Geralmente, né, uma religião monoteísta, seja cristã, judaica, islâmica, né, as religiões monoteístas. Né, o Estado sempre tem essa ideia de unidade superior e transcendente, que implica também uma totalização fechada, um todo fechado. Então, ele chama de ilha, simplesmente, tem uma ilha lá. Né? Em contraste com o quê? Com esse outro lado da vida, que são ilhas bem-aventuradas, ou seja, modos de existir, regiões, territórios existenciais, onde a vida se autodetermina, se diferencia a partir da potência de se relacionar imediatamente com as forças que a atravessam e com as forças de fora. Então, não muito longe dessas ilhas, né, há uma ilha em que uma montanha de fogo continuamente solta fumo. Solta, portanto, fumaça. Uma montanha de fogo, um vulcão, se quiserem, essa imagem do vulcão, né, que está nessa ilha. Então, essa ilha é a ilha de uma sociedade com Estado, essa ilha é a ilha de uma sociedade que precisa uma instância chamada mal, né, que é uma instância para onde vai e de onde vem todo o mal. O mal é demoníaco e ele volta para o quinto dos infernos, digamos assim, para essa região inferior, né, para esse submundo. Então, essa ilha tem esse vulcão, né, que solta fumo. Então, é um vulcão que queima, que arde em chamas e solta fumaça. Engraçado, ele produz fumaça, ele não produz outra coisa. Né? Dela, diz o povo, especialmente as mulheres velhas do povo, que se acha como um rochedo diante da porta do mundo inferior. Então, essa ilha se acha como um rochedo, né, como uma passagem. O que é, no fundo, essa ilha? Essa ilha é a posição de uma humanidade separada do que pode, ou a própria definição inicial de Estado que eu gosto de dar do Estado. O que é o Estado? O Estado, necessariamente, essencialmente, de saída, ele é um estado de não relação. Um estado de não relação é uma realidade ilhada. Então, essa ilha, né, ela começa quando a gente se separa da potência de acontecer. Quando a gente se separa da potência de acontecer, a gente é submetido a um acontecido. Né? Aquilo que nos acontece ganha uma eminência. Né? O acontecido se torna primeiro, né? Aquilo que se passou conosco se torna primeiro e toma todo o lugar da nossa potência de acontecer. Ou seja, a nossa vida se afunila, se estreita. Né? Ela se torna um caminho estreito. E, ao mesmo tempo, raso ou chato. Por quê? O acontecido é apenas uma das faces do acontecimento na existência. Para não dizer o mais grave, que o acontecimento na existência ainda implica toda uma outra dimensão que não existe, que é o real virtual. Então, olha o tanto de redução, de achatamento que traduz, né, esse estreitamento do real, né, essa ilha que se torna um rochedo, né, um caminho estreito, né, para a gente conhecer, né, o que seria
essas forças humanas, esse cão de fogo que fala pelos cotovelos, né? Que berra, que urra, que grita, que reclama, que quer combater, que quer atacar, que quer destruir as forças da guerra, talvez. Né? Como aquelas forças que aparecem no filme A Nossa Música, do Godard, quando saem do oceano, né? com suas armas, né? No mundo da guerra. Dessa ilha, o povo diz, especialmente as mulheres velhas do povo, que se acha como um rochedo diante da porta do inferno, do mundo inferior. Porta do mundo inferior. Que pela montanha de fogo desce um estreito caminho. Olha aí, um estreito caminho. Esse estreito caminho é justamente as nossas marcas, os nossos estados, né? A nossa memória de caranguejo, né? A memória das marcas, a memória daquilo que foi, aquilo que nos arrebata para baixo, né? Diz Nietzsche em outra passagem, o que é o nosso demônio? É o espírito de gravidade, o que puxa para baixo. Né? E o que puxa para baixo é o que aconteceu, é o passado. É o passado mal experimentado, mal aproveitado. O passado que, em vez de virar energia, combustível de criação, vira um peso de inação. Então, isso, esse estreito caminho, que leva a essa porta do mundo inferior. Portanto, a porta do inferno. No tempo em que Zaratustra se deteve nas Ilhas Bem-Aventuradas, portanto, nesses territórios existenciais de autonomia, nômade, né, aconteceu que um navio lançou âncora junto à ilha em que está o Monte Fumegante. Que navio é esse? É o barco da humanidade. É quando parte da humanidade se torna sociedade com Estado. Essas sociedades que são capturadas por um modo de organização, um aparelho de captura que se constitui como Estado, né? É essa barca da humanidade. Esse navio já é, né, o navio de um povo, de uma sociedade submetida ao Estado. Que vai ter com o quê? Vai ter com as forças limites, né, que ameaçam essa mesma sociedade, que são as forças do mal. Né? Então, aconteceu que um navio lançou âncora junto ao navio da humanidade, então lança âncora, né, ou seja, se sedentariza, né, junto a essa ilha, em que está o Monte Fumegante. Né? O Monte Fumegante é esse modo de consumir os nossos afetos, o que nos acontece, né, que só faz fumaça, mas que não cria obra nenhuma. Né? E sua população desceu para a terra, a fim de caçar coelhos. Né? Talvez a fim de ver, de aprender como se dava a reprodução do próprio poder. Né? No fundo é isso, caçar coelhos, que se reproduzir como coelhos. Por volta do meio-dia, porém, a luz a pino, sem sombras. Por volta do meio-dia, porém, quando o capitão e sua gente, o capitão pode ser o político, o tirano, o rei, o líder, não importa, o capitão, o comandante, um comando de poder, e sua gente, né, e seus súditos, portanto, sua tripulação, estavam de novo reunidos. Viram subitamente um homem aproximar-se pelo ar e uma voz dizer claramente. Então, um homem se aproxima pelo ar como um fantasma, como uma sombra, né? Como uma visão. Ao mesmo tempo, essa sombra, essa imagem, fala, é uma imagem falante, né? É uma voz que diz claramente: é tempo, é chegado o tempo, é mais que chegado o tempo. É hora, é chegada a hora, é mais que chegada a hora. Mas, no momento em que a figura se achava mais próxima deles, ou seja, essa sombra, esse fantasma, fica mais próximo, e ela voava rápido, como uma sombra, no sentido da montanha de fogo, ou seja, ela queria chegar até a porta da montanha de fogo, até a porta do mal, até a porta do inferno, até a porta da entrada, enfim, até esse começo da entrada, porque ainda tem toda a descida. Né? Reconheceram, então, essa população reconheceu, com enorme assombro, que era Zaratustra, pois todos, salvo o comandante, já o tinham visto. E o amavam tal como o povo ama, com amor e temor, em partes iguais. Interessante, né? Amavam Zaratustra tal como o povo ama, amando e temendo ao mesmo tempo, em partes iguais. Vede,
Esse amor, portanto, é provavelmente um amor de covardes, né? Porque você ama para não ser punido, né? Porque você teme antes de tudo, certo? Será que não é esse o modo de amar, né, dos nossos eleitores? Quem vota em políticos, né? E quem quer ser político, né? Vede, disse o velho timoneiro, lá vai Zaratustra para o inferno. Na mesma época em que esses navegantes aportavam na Ilha de Fogo, correu o rumor de que Zaratustra havia desaparecido. Zaratustra, que estava na Ilha dos Bem-aventurados, tinha sumido, tinha desaparecido. Claro, ele foi fazer a sua viagem. Ele atravessou o mar. E quando seus amigos foram perguntados, responderam que ele embarcara no navio à noite. Que navio que é esse? Zaratustra está embarcando em que navio? Zaratustra, na verdade, está fazendo uma viagem, né? Nietzsche fazendo uma viagem através do próprio inconsciente seu, da sua raça, do seu povo, da sua cultura e da própria humanidade. É uma viagem através do nosso inconsciente. É uma viagem através das nossas zonas intensivas, dos nossos estados intensivos e também dos estados afetivos capturados. É essa viagem. E quando seus amigos foram perguntados, responderam que ele embarcara no navio à noite, sem dizer para onde pretendia viajar. É como se dissesse assim, olha, eu vou fazer minha lição de casa. Né? Eu vou encontrar, né, as regiões que fumam através de mim, que fazem fumaça, né? As regiões mal-falantes, né? As regiões que têm mal olhado, né? Essas regiões infernais de nós mesmos. Essa viagem que o Zaratustra vai fazer. Responderam que ele embarcara, então, no navio à noite, sem dizer para onde pretendia viajar. Para onde ele pretendia viajar? Para o país da desconstrução. Isso gerou inquietude. 3 dias depois. Claro que gera inquietude, né? Isso pode ser até ameaçador, né? 3 dias depois, no entanto, acrescentou-se esses elementos que o Nietzsche usa, 3 dias, 5 dias, tem várias referências, né? Inclusive referência bíblica, né? Onde ele cita muito, ele faz muita alegoria bíblica, que ele inverte sempre esses sentidos, ou enraba esses sentidos, digamos assim. Depois de 3 dias ressuscitou, né? 3 dias depois, no entanto, acrescentou-se a essa inquietude a história dos marinheiros. E então o povo dizia que o diabo havia levado Zaratustra. O povo dizia que o diabo tinha levado Zaratustra. Zaratustra foi ter com o quê? Foi ter com os nossos labirintos, com o nosso mundo subterrâneo. É como em Dostoiévski. Aliás, Nietzsche é um leitor de Dostoiévski, né? Memórias de um subterrâneo, né? Então, o povo, é certo que os seus discípulos riram desse falatório. Um deles chegou a dizer, né, porque tinham dito, o povo dizia que o diabo havia levado Zaratustra. O diabo carregou Zaratustra. Quando a gente diz que o diabo te carregue, e o diabo carregou mesmo. Carregou o cara. Né? Aí os discípulos riam e diziam, não, é muito mais fácil o contrário. Né? Creio, isso sim, que Zaratustra levou o diabo. Mas, no fundo da alma, estavam todos preocupados e saudosos. Então foi grande seu júbilo quando, no 5º dia, Zaratustra apareceu entre eles. E este é o relato da conversa de Zaratustra com o cão de fogo. Né? Então, Zaratustra vai contar o que se passou. Ele vai dizer assim, olha, eu tive com o cão de fogo, eu queria conhecer o cão de fogo, vê-lo de perto, nu, descalço, até o pescoço, como diz o texto. Né? E foi isso que eu vi. E foi isso que eu disse para ele. E depois, claro, foi isso que ele ouviu do cão de fogo. E depois ele voltou a falar com o cão de fogo. Então, toda a conversa com o cão de fogo. Né? Diz o Zaratustra, a Terra tem uma doença de pele. Ou melhor, a Terra tem uma pele. E essa pele tem doenças. Uma delas, por exemplo, chama-se homem. Então, eu já referi aqui. Que homem é esse? É o animal humano que se tornou reativo. Todo animal humano que se torna reativo, ele se torna reativo
porque ele se torna ressentido. Ele se torna ressentido porque ele sofre de indigestão, de intoxicação. Ele sofre de intoxicação, de indigestão, porque ele é incapaz de estar à altura do que lhe acontece. E ele toma o acontecimento como um veneno, né? E acusa esse acontecimento, né? As suas chagas tornam esse acontecimento, né, uma ferida purulante, né? Tornam essas chagas, essas feridas, né, alguma coisa indigna, né, ou de nefasta, cuja causa é sempre alguma coisa exterior. A culpa é sempre de alguma instância, de algum ente, né? Então, essas vidas se tornam reativas, essas vidas se tornam doentes. Então, o ser humano, que incorpora uma parte da vida na Terra, né, incorpora uma parte dessa vida adoecida, essa vida ressentida, essa vida que perdeu o fluxo dos acontecimentos, que perdeu o time, que perdeu o devir, um devir ativo e autossustentável, que não bebe mais do acontecimento, mas que sempre vive voltada para o que foi e sonhando com o que vai ser, com medo do mal que possa lhe acontecer e com a esperança de um bem que possa advir. Sempre entre o bem e o mal, né, entre a esperança e o medo, como um escravo, né? É essa a vida doente que habita a Terra, né, que faz parte da pele da Terra. Então, essa vida humana é uma das doenças da Terra, certo? Esse modo humano de viver. E a outra dessas doenças chama-se cão de fogo. É incrível aqui, porque o cão de fogo, ele não é simplesmente um mal exterior. O Nietzsche vai perceber isso de modo genial, né? Porque não há cão de fogo sem nossas cumplicidades. Na verdade, o cão de fogo vem dos nossos maus-jeitos. O cão de fogo, de alguma maneira, está em nós, não como uma essência, como uma interioridade, né, essencial em nós, mas como algo introjetado, como algo dobrado, como um acontecido mal passado, como um acontecimento mal digerido, indigesto, intoxicante, e que se acumula, que se empilha sobre nós. Então, é isso que ele vai dizer agora. Então, e outra dessas doenças chama-se cão de fogo. Sobre o cão de fogo, os homens contaram e deixaram que lhes contassem muitas mentiras. Quantas mentiras a gente não fala sobre o mal? Quantas mentiras a gente já ouviu falar sobre o mal? E por que a gente, inclusive, sabendo que é mentira? Por exemplo, as fake news. Vocês acham que a população não sabe das fake news? Vocês acham que as pessoas, né, os eleitores, né, e os políticos não se servem das fake news porque de fato, elas têm uma eficácia que não tem nada a ver com a consulta à verdade, mas tem a ver com um sentido necessário ao modo de vida impotente, ao modo de vida fraco, né? A mentira é um modo, é uma necessidade para todo modo de vida fraco. A mentira é um valor necessário a toda a vida covarde. Lógico, logo, a fake news é um modus operandi, não é uma exceção, uma falha do nosso sistema ou da nossa sociedade. Ela está no coração da nossa sociedade. Ninguém vai extirpar a fake news. A mentira já começa pela verdade. Quando você diz que há uma verdade formal, você já está falando a maior das mentiras, né? Porque não existe nada na vida que paire sobre nós e determine o curso das coisas de modo absoluto, ou mesmo de modo universal, ou mesmo de modo individual. Não tem, essa forma não existe, só existe linha de acontecimento. Quando a gente investe numa forma, é porque a gente já está separado do que pode. E a gente precisa da mentira para se ligar novamente a um poder, porque nós nos tornamos impotentes. Por isso, todo empoderamento é nocivo desse ponto de vista. Então, nós temos muito mais cumplicidade com esse cão de fogo do que supõe nossa vã sabedoria. E agora é isso que o Nietzsche vai falar aqui. Para sondar esse mistério. Por quê? Porque, olha só, o que ele diz? Outra dessas doenças chama-se cão de fogo. E sobre esse cão de fogo, os homens contaram muitas mentiras
e deixaram que lhes contassem muitas mentiras. Os homens contam e deixam que contem também muitas mentiras sobre o cão de fogo. Quando o Bush diz que o Saddam Hussein é o demônio, ou Gaddafi, seja lá, ou então o Maduro, ou o Chaves, ou sei lá quem for, né? Olha o endemoniamento, né? O mal que deve ser extirpado, né? Os neoliberais atacando os comunistas, por exemplo. Né? Não estou aqui defendendo os comunistas, mas isso acontece direto. Há um comunismo, há um comunal que é muito mais nobre, obviamente, né? Mas não vamos entrar agora nesse detalhe aqui. Então, o povo deixa que eles contem mentiras sobre o cão de fogo e também conta mentiras sobre o cão de fogo, espalha mentiras, adere às fake news, por exemplo. Fake news é só uma maneira de dizer, né? Porque está tão em voga. Para sondar esse mistério, atravessei o mar. Que mar? Que mar? O mar do acaso? É também o mar do acaso, mas é o mar dessa humanidade, o mar da história, o mar da cultura, o mar, né, que nos leva até essas sociedades que precisam do Estado para viver e para se orientar. Para sondar esse mistério, então, atravessei o mar e vi a verdade nua. E aqui verdade, claro, tem outro sentido, né? Não é aquilo que eu estava dizendo há pouco. Né? Verdade, o que é a realidade? O que é a realidade? Nua. Verdadeiramente nua. Né? Descalça até o pescoço. Né? O que é essa realidade? Agora, diz Zaratustra, estou informado sobre o cão de fogo. E também sobre todos os demônios da erupção e da subversão. Demônios da erupção, demônios da subversão. Olha o que ele está dizendo. Demônios da erupção, todos os vômitos que os seres de ódio dão. Porque aqui ele tá fazendo a genealogia dos seres de ódio. O que é essa erupção? É uma espécie de revolta, de rebeldia? Sim. Né? Mas que rebeldia? É rebeldia dos pisoteados? É rebeldia dos humilhados? É rebeldia dos impotentes? É a rebeldia dos miseráveis? Mas, na verdade, essa rebeldia de miseráveis torna esses miseráveis empoderados, por isso mesmo. E talvez os mais poderosos sejam os mais miseráveis nesse sentido. Então, todos os demônios da erupção, que erupção é essa? A falação, a manifestação, né? Tudo faz muito barulho, tudo se manifesta aqui, se manifesta ali, tudo entra em confronto. Então, essa é a erupção. E a subversão? Subversão do quê? O que é subvertido aí? O que é subvertido é justamente a nossa potência de criar. É isso que esse demônio traz, esses demônios trazem. Então, agora estou informado sobre o cão de fogo e também sobre todos os demônios da erupção e da subversão. Né? Aqui no outro texto do Mário Silva, né, ele diz assim: já sei agora o que há com o cão de fogo, e igualmente com todos os demônios da escória e da revolta. O Mário Silva traduz como escória a subversão, né, e a erupção como a revolta. Olha, você vê que são sentidos bem diferentes, mas dá para entender o que o Nietzsche quer dizer. Dos quais não só as mulheres velhas têm medo. Então ele está dizendo aqui, olha, isso aqui é fonte do medo, não só as mulheres velhas. O que ele quer dizer é que toda a sociedade tem medo. Medo do quê? Das erupções e das subversões. Medo da escória e das revoltas. Que escória e que revolta é essa? A escória e a revolta dos seres de ódio. Que seres de ódio são esses? São aqueles que propagam para os 4 cantos do mundo que o mal é uma entidade, que o mal tem uma existência em si. Né? E que por isso que a existência é imperfeita, porque o mal está nela. E a existência, de alguma maneira, ela paga, né, por um pecado que é um mistério. É um mistério. Qual pecado, qual sacrifício? Existir é sofrer? Por isso ela pagaria por esse pecado. Então, essa escória, né, os demônios da escória e os demônios da revolta, né, dos quais não só as mulheres velhas têm medo.
Ele está muito mais informado, Zaratustra. Que demônios são esses? Sai, cão de fogo, da tua profundeza, gritei eu. E reconhece como é profunda essa profundeza. Ou seja, sai da tua profundeza, quero ver de onde você vem. Qual é a tua profundeza? A tua erupção vem de onde? A tua subversão vem de onde? Muito profundo parece que você é. Mas, na verdade, você é tão raso. É isso que ele está dizendo. Sai, cão de fogo, da tua profundeza, gritei eu. E reconhece quão profunda é essa profundeza. De onde vem isso que expeles para cima? Né? Essa raiva, esse ódio, esse ressentimento, essa acusação à vida, né? Esse envenenamento, essa ameaça, né? Ameaça-se a vida e as pessoas com o fogo dos infernos. Né? De onde vem isso? Bebes fartamente do mar. E aqui Zaratustra começa a dar a dica. Bebes fartamente do mar. E aqui mar tem todo o sentido do acaso. Bebes fartamente do acaso. Os seres impotentes não suportam o acaso. Eles não conseguem afirmar o acaso. Não conseguem afirmar a vida em acontecimento. A vida em diferenciação. A vida em acontecimento e a vida em diferenciação é sempre perversa, é sempre desviante, é sempre ameaçadora para esses seres impotentes. Então, esse cão de fogo bebe desse acaso. Ele é todo marcado por isso. Né? É um cão de fogo que é um cão de caça às bruxas, de caça aos hereges, de caça aos desviantes, de caça às diferenças. É um cão de fogo que reage a marcas, só reage a marcas. É um cão ressentido. Né? É um cão, não que uiva para a lua, mas é um cão que late e quer morder. Né? A partir do quê? A partir da insuportabilidade do acaso. Então, esse mar, onde esse cão bebe, o que é? É um mar, é o sal desse mar. É, na verdade, o amargor da vida. Esse amargor da vida, as paixões tristes, ele bebe das paixões tristes. Né? Bebes fartamente do mar. De que mar? Do mar do acaso. E do mau uso, dos maus encontros que o acaso te traz. Tua salgada eloquência o revela. Tua salgada eloquência. Poderia dizer assim, tua amarga eloquência. Você é um ser amargo. Né? Então, essa eloquência amarga, essa eloquência vingativa, essa eloquência ressentida, né? É um falastrão. Né? Basta olhar para os pastores, né? Crivella, Malafaia, sei lá, Edir Macedo, esse povo todo. Né? Isso só para usar de caricatura, mas, na verdade, isso está muito mais inserido entre nós, de modo um pouco mais sutil do que a gente imagina. Basta observar um pouco melhor essas coisas. Bebes fartamente do mar, tua salgada eloquência o revela. Tua salgada eloquência revela. Ou seja, você bebe dos acontecimentos e fica marcado por todo acontecimento. Toda marca é uma marca que vira uma chaga, uma ferida purulenta, que emite pus, né? Que é uma pústula, né? Que não para de purular. Né? E é esse o teu vômito, é essa a tua fala, é isso que despejas, é isso que vem a erupção. Né? E o que subverte? O que subverte é a tua impotência em entrar em acontecimento. É subversão e erupção. Bebes fartamente do mar. Tua salgada eloquência o revela. Verdadeiramente, para um cão da profundeza, tomas demasiado tua alimentação da superfície. É demasiado superficial, ou melhor, demasiado rasa a tua superfície, o teu alimento. Você bebe, na verdade, de uma zona muito rasa. Que zona rasa é essa? É a zona das marcas. É a zona do acontecimento reduzido ao acontecido, ao vivido, ao já passado, mal passado. É essa parte rasa. Só que, aparentemente, se torna profunda, porque são tantos acontecidos mal passados que vão se empilhando tanto em nós, que tem tantas camadas, como diria o Foucault, naquela obra Arqueologia do Saber, que um arqueólogo precisaria escavar quantas dobras e camadas foram empilhadas para esconder um acontecimento inaugural, que não está apenas no passado, mas segue no nosso futuro, orientando e comandando a vida, mesmo que tenha acontecido há 5.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 500 anos atrás.
segue aí na nossa. Então, é uma falsa profundidade. O cão de fogo tem essa falsa profundidade. Considero-te, no máximo, o ventríloco da terra. E sempre que ouvi demônios da erupção e da subversão falarem, achei-os iguais a ti, salgados, mentirosos e rasos. Poderia dizer assim, amargos, mentirosos e rasos. Então, no máximo, o Zaratustra vai dizer para o cão de fogo, ele é um ventríloco da terra. É um falastrão. É como as falas do Bolsonaro, né? Tão caricatas. Né? É um falastrão. Mas quantos? Né? Bolsonaro é mais caricato. Mas quantos outros não são? Né? Quantos outros mais sutis? Inclusive acadêmicos. Né? Inclusive gente mais refinada. Né? Achei-os iguais a ti. Salgados, ou seja, amargos. Mentirosos. E rasos. Mentirosos é fraudulentos, literalmente. Trapaceiros. E rasos. Rasos porque reduzidos a tão pouco. Sabeis berrar e escurecer com cinzas. Então, você berra do quê? A partir da cinza. O que é a cinza? A cinza é a cinza de uma coisa que não tem mais fogo, que já morreu a energia. Né? Não tem aquele fogo, aquela energia. É a cinza. E essa cinza, esse fumo, essa fumaça, que escurece. Escurece, empalidece, né? E torna obscuro e confuso. Sabeis berrar e escurecer com cinzas. É isso que faz o Estado. Né? Faz cortina de fumaça. Né? Sois os melhores fanfarrões e aprendestes muito bem a arte de fazer ferver a lama. Aprendestes muito bem a arte de fazer ferver a lama. O que é a lama? A lama é todo o nosso envenenamento, é tudo aquilo que envenena a vida. Seja o ressentimento contra os outros, seja a má consciência contra si. Essa maneira de tornar tudo culpável, né? Roubar a inocência da vida, roubar a inocência das coisas. Onde quer que estejais, sempre deve haver lama na proximidade. E muita coisa esponjosa, cavernosa, comprimida. Isso quer liberdade. Onde quer que estejais, sempre deve haver lama na proximidade. Sempre deve haver miséria. Sempre deve haver paixões tristes. Todo poder se alimenta da miséria e das paixões tristes. Pergunte se o capitalismo vai extinguir a miséria. Jamais. Ele vive da miséria. Pergunte se o capitalismo vai extinguir as paixões tristes. Ele precisa se alimentar das paixões tristes. Não que as paixões tristes sejam extinguíveis, mas você pode fazer um uso interessante das paixões tristes, né, como provocação. Mas não. Aqui, o uso das paixões tristes vai ser sempre um uso envenenador, acusatório, pietoso, justiceiro, né, trapaceiro, empoderador. Né? É tudo isso que é feito com as paixões tristes. Então, onde quer que estejais, sempre deve haver lama, ou seja, paixões tristes, miséria, na proximidade. E muita coisa esponjosa, cavernosa. Esponjosa é tudo que absorve, não esquece nada, né? Tem muitas dobras, né? E está tudo ali guardado, né? Aquela coisa mal cheirosa, né? Aquela coisa empoeirada, aquela coisa que vai ficando velha e morta, né? Comprimida, recalcada. Né? A psicanálise até que inventou um operador interessante aqui, né? O recalque, né? E o quê? O retorno do recalcado. Essa profundidade, na verdade, é uma profundidade, uma falsa profundidade, é uma profundidade recalcada. Né? Poderíamos dizer que essa coisa rasa desse cão de fogo é a mesma coisa que o inconsciente produzido à base de recalque, que é, de modo dominante, o inconsciente psicanalítico, investido pela psicanálise mais ortodoxa. No fundo é isso. E tem tantos outros inconscientes mais interessantes, mais profundos. Mas esse é o inconsciente do empilhamento das nossas marcas, das nossas pequenas mortes diárias. Isso fica comprimido de modo tal que uma hora nos sufoca e quer liberdade, quer sair. Isso quer liberdade. Liberdade é o que mais gostais de berrar, todos vós. Mas eu abandonei a crença em grandes acontecimentos, quando há muitos gritos e fumos em torno deles. Aqui começa uma coisa muito interessante, né? Porque
A gente vê o papel das redes sociais hoje em dia, que é interessante, que todo mundo pode falar, que todo mundo tem o seu perfil, o investimento nas suas redes, e olha quanta coisa sai daí, quanta lama, quanto ódio, quanta gosma espumante justiceira sai daí, quanta lavagem de roupa suja, quanta desforra, quanto desejo de alforria, né, dos mais abjetos poderosos, por exemplo, ou até de uma classe média alta, ou mesmo dessas classes médias remediadas, como uma espécie de direita pão com ovo, né? Esse vômito todo através das redes sociais. Né? Isso que é liberdade, é interessante. Liberdade é o que mais gostais de berrar todos vós, mas eu abandonei a crença em grandes acontecimentos. Porque esses que querem liberdade querem que aconteça alguma coisa de grandioso, que tenha uma grande mudança. Né? E saem derrubando estátuas e ídolos e valores para pôr o quê? Um outro valor no lugar. Rei morto, rei posto. Né? Então, mas diz o Zaratustra, há muito tempo eu abandonei a crença em grandes acontecimentos, quando há muitos gritos e fumos em torno deles. Ou seja, esses acontecimentos que fazem grandes estardalhaços, né? Que fazem muito barulho por nada. E cria em mim, amigo ruído infernal, os maiores acontecimentos não são nossas horas mais barulhentas. Ou não acontecem nas nossas horas mais ruidosas ou barulhentas. Acontecem nos momentos mais silenciosos. Né? Eles são silenciosos, os grandes acontecimentos. São sutis, são imperceptíveis. Não ao redor dos inventores de novo ruído, de um novo barulho, de um novo quebra-quebra, de um novo poder que gira o mundo. O mundo gira em torno de inventores de novos valores. O mundo gira em torno dos criadores. E os criadores muitas vezes não aparecem, são imperceptíveis. De forma inaudível, eles são inaudíveis, eles não são nem ouvidos. O próprio Nietzsche dizia, né, no seu Axioma, eu sequer fui visto, muito menos ouvido. Né? E confessa-o. Né? O Zaratustra vem e diz para o cão de fogo, confessa, cão de fogo. Pouco havia acontecido quando teu ruído e teu fumo se dissiparam. Ou seja, quando veio a calmaria, depois de tanto barulho, né, o que aconteceu de fato? Que importa se uma cidade tornou-se imune e uma estátua jaz na lama? Ou seja, não adianta derrubar ídolos e pôr outro no lugar. Ou mesmo fazer renascer aquele velho ídolo que pode até ter um sentimento que foi injustiçado. E essas palavras digo ainda aos derrubadores de estátuas. Derrubadores de estátuas. Não há tolice maior do que jogar sal no mar e estátuas na lama. Ou seja, o que ele está dizendo? Que isso é perda de tempo. Pare de lutar contra, né? Derrubar a estátua. Se, na verdade, nós desejamos já de um modo que é cúmplice, que vai querer erigir uma outra estátua. Então, nós temos que inventar uma outra maneira de desejar. Uma maneira que não precise erigir novos ídolos, novos valores tidos como dados, como prontos, como verdadeiros, mas uma maneira de existir que crie valores e crie as próprias condições de existência. É essa maneira de desejar. Então, é como a Kim Deleuze, que vai dizer assim, olha, não tem modo de produção material e nem relações de produção sociais sem agenciamento de desejo. Ou, como diria para Foucault, não tem nenhum agenciamento de poder que, antes de tudo, não seja agenciamento de desejo. Então, há um desejo implicado. Né? As pessoas estão envolvidas, implicadas, são modos desejantes que bancam o Estado, que bancam... O cão de fogo vem aonde? Vem de todos os nossos infernos, de todos os nossos maujeitos. Há uma cumplicidade aí. Não adianta lutar contra um inimigo exterior imaginário, e muito menos contra si mesmo, como se a gente fosse a entidade do mal incorporada, mas contra os nossos maujeitos, os nossos e os dos outros. É os maujeitos que são os nossos inimigos. São esses jeitos míopes, fantasmáticos, geradores de fantasmas, né, de vidas impotentes, separadas do que podem, que não conseguem se ligar diretamente com o acontecimento enquanto ele acontece. Né? Então,
E aí ele diz, ele vai reforçar. Então, seguindo aqui, essas palavras digo ainda aos derrubadores de estátuas. Não há tolice maior do que jogar sal no mar. Jogar sal no mar. E estátuas na lama. Na lama do vosso desprezo jazia a estátua. Mas é justamente esta a sua lei. A lei da estátua é essa, a lei dos ídolos é isso. Todo ídolo ou elevação vem dessa baixeza. Essa elevação idealista, fictícia, imaginária, vem de uma baixeza. É a resposta a um modo baixo de existir, né? Que esconde essa baixeza. A elevação idealista é, na verdade, um modo de esconder a baixeza. Então você vai erigir outra estátua, ou a velha estátua vai se reerguer. Na lama do vosso desprezo jazia a estátua, mas é justamente esta a sua lei, que a partir do desprezo, novamente, lhe nasce vida e beleza viva. Ela ressuscita, a estátua ressuscita. Com traços mais divinos, levanta-se ela agora, e sedutora pelo que sofreu. Né? É um ser sofredor. Né? O ser sofredor se torna sedutor, ele seduz. Porque nós somos seres piedosos, compassivos. Né? Adoramos sentir pena, porque sentimos pena de nós mesmos. Né? E também adoramos nos tornar justiceiros, porque queremos ir à desforra. Né? Então, é isso que faz renascer uma estátua, renascer um ídolo. Né? Essa nossa vontade justiceira a partir desse sentimento piedoso e de impotência. Com traços mais divinos levanta-se ela agora, e sedutora pelo que sofreu. E, em verdade, ainda vos agradecerá por tê-la derrubado, ó derrubadores. Este conselho dou a reis, igrejas e tudo que se acha débil de idade e de virtude. Tudo que se acha senil e impotente. Eu dou esse conselho, diz Zaratustra. Qual é o conselho? Um conselho irônico, claro. Deixai-vos derrubar, para que volteis à vida e vos retorne a virtude, vos retorne a força. Assim falei diante do cão de fogo. Então interrompeu-me ele, carrancudo, e perguntou: igreja? O que é isso? Como se ele dissesse assim: o que eu tenho a ver com isso? Você está falando comigo? Você está falando de igreja? Igreja, respondi eu, é uma espécie de Estado, a mais mentirosa. Mas cala-te, ó cão hipócrita. Conheces melhor que ninguém a tua espécie. Tu, cão hipócrita, é o estofo do Estado. O que é o estofo do Estado? A impotência humana. É isso que é o estofo do Estado. É a miséria humana que é o estofo do Estado. É o inferno humano que é o estofo do Estado. É o cão de fogo, que é o cão das marcas, que é o cão justiceiro, que é o cão que enquadra, né? Que é um cão que late, que só reage a marcas. Cala-te, cão hipócrita. Conhece a tua espécie melhor do que ninguém. Tal como tu, o Estado é um cão hipócrita. Tal como tu. Então, olha só o que ele está dizendo. Tem o Estado e tu, cão hipócrita. Né? Tu, cão de fogo. Então, ele está falando de duas instâncias. O que é o Estado? O Estado é a expressão. O Estado é o efeito. O Estado é o sintoma do próprio cão de fogo. O que é o cão de fogo? O mau jeito do desejo humano. O mau jeito da nossa existência que leva a cultivar misérias, a reproduzir as misérias. É disso que se trata. Tal como tu, o Estado é um cão hipócrita. Tal como tu, ele gosta de falar com fumaça e gritos. De modo a fazer crer, como tu, que fala de dentro das entranhas das coisas. Como se ele fosse muito essencial. Como se ele fosse, nossa, prioritário, fantástico. Pois ele, isso claro que é uma fraude, que é uma mentira, pois ele faz questão de ser o mais importante animal da Terra, o Estado. E as pessoas acreditam nisso. Então, olha o que ele está dizendo. Ele faz questão, o Estado, e o próprio cão de fogo, né? O cão de fogo vai se sentir atacado. O mais importante animal da Terra. É como se nós, humanidade, não soubéssemos viver sem Estado. Você pergunta a qualquer um, mas como é possível uma sociedade sem Estado? Para aqueles que não sabem fazer a desconstrução de si, a sua lição de casa, não tem mesmo como viver sem Estado. Né? Então, provoca, você se acha muito importante, imprescindível. Né?
faz questão de ser o mais importante animal da Terra. E as pessoas acreditam nisso. Depois que eu disse isso, o cão de fogo agiu como se tivesse enlouquecido de inveja. Ficou possesso, né? Como? Gritou. O animal mais importante da Terra? É como se ele dissesse assim, óbvio que eu sou o animal mais importante da Terra, né? E acreditam nisso? É como se ele dissesse assim, óbvio que tem que acreditar, porque eu sou mesmo o animal mais importante da Terra, né? E tantos vapores e vozes horrendas lhe saíram da garganta, que achei que sufocaria de aborrecimento e inveja. Enfim, ele se pôs mais calmo, e seu arquejar diminuiu. Tão logo ele se acalmou. Porém, eu falei, sorridente, tu te irritas, cão de fogo. Então, estou certo em relação a ti. E para que eu continue certo, escuta algo acerca de outro cão de fogo. E esse cão de fogo, ele realmente fala do coração da Terra. E aqui acontece algo incrível, porque Nietzsche vai falar de uma autêntica profundidade, de uma profundidade real, e não mais essa falsa profundidade desse cão de fogo, que são as misérias humanas, ou esse inconsciente psicanalítico, poderíamos dizer assim. Né? Agora, não, agora é o inconsciente real, agora é a profundidade da Terra, é o corpo da Terra, é o corpo do ovo, é o corpo da semente, é o corpo intensível, é o corpo sem órgãos, é o corpo de potência. Né? O que é isso? Esse é um outro cão de fogo. Esse é um cão que é muito mais um lobo, né? Que não só uiva, mas que corre, que cria, que caça, que faz, né, uma invenção no seu modo de viver. Então, diz ele, há ouro em sua respiração. Né? Esse que fala do coração da terra, há ouro em sua respiração, e chuva de ouro, assim quer seu coração. O que são para ele cinza, fumaça e escarro quente? O que são para ele cinza, fumaça e escarro quente, como a lava do vulcão? Né? Ou seja, o ouro não tem medo do fogo. O ouro vai tomando a forma, né, que se quiser que ele tome com o fogo. Né? E ele não é extinto, ele não é destruído. Então, esse fogo, né, nesse ouro, só deixa o ouro ainda mais brilhante. Esse fogo é um fogo real. Esse fogo é o fogo da potência imanente. Da potência imanente do desejo. O que são para ele, então, cinza, fumaça e escarro quente? Não tem medo disso. A potência não tem medo do poder, é isso que ele está dizendo. A potência não tem medo do poder. A potência não tem medo de fascista, não tem medo de gente sórdida, não tem medo de instituições violentas, não tem medo. A potência, ela é capaz de enfrentar dignamente a existência, né? Sair com elegância e, às vezes, muitas vezes, de modo imperceptível, né? Incapturável. Certo? Então, o que são para ele cinza, fumaça e escarro quente? O riso que sai volteando como nuvem colorida. Ele é avesso a teu gorgolejar e cuspir, e ao revolver de tuas entranhas. Mas o ouro e o riso, ele os tira do coração da terra. Né? É como diz o Zaratustra, do início ao fim da obra diz isso. Né? Agora será pecado negar o sentido da terra, desqualificar a terra. O sentido superior da terra é que é o mais sagrado. A terra é rebatizada, é tornada a leve. A terra é aquela que quer se desterrar, desterritorializar, que quer dançar. Então, a potência da terra cria a superfície, cria a própria pista de dança e dança nessa superfície. As forças do planeta, as forças da terra, as forças cósmicas que atravessam a terra, são forças de desterritorialização, são forças de acontecimento, são forças de devir. Né? Então é isso, o riso lhe sai volteando como nuvem colorida, ele é avesso a teu gorgolejar e cuspir, e ao revolver de tuas entranhas. Mas o ouro e o riso, ele os tira do coração da terra, pois, que o saibas, o coração da terra é de ouro. Quando o cão de fogo ouviu isso, não aguentou mais me escutar. Envergonhado, meteu o rabo entre as pernas, disse au au,
com voz abatida, e desceu de volta para sua caverna. Todo poder é covarde. Todo poder é covarde. Basta a gente encontrar uma maneira de manter a altivez, manter a dignidade, estar em acontecimento, que há algo em nós é indestrutível, é implacável, é capaz de enfrentar qualquer covarde, qualquer covardia. Certo? Assim contou Zaratustra. Mas seus discípulos quase não ouviam, eles estavam preocupados com outra coisa. Tão grande era o desejo de lhes contar sobre os navegantes, os coelhos e o homem voador. Porque rolou, então, o boato, a conversa, enfim, que Zaratustra tinha aparecido nessa outra ilha, em forma de fantasma, de espírito. O que era aquilo que tinha acontecido lá? Que devo pensar disso, diz Zaratustra. Sou um fantasma, por acaso? Mas terá sido minha sombra. Mas terá sido minha sombra. A minha sombra é bem diferente de um fantasma. O que é a nossa sombra? Cada um de nós tem uma sombra. A nossa sombra nada mais é do que o reflexo do acontecido em nós, que tem cada ato do existir. Cada ato do existir, de alguma maneira, tem uma parte que vira um fato, a partir da interpretação de uma força, vira um fato, vira um acontecido, e esse acontecido tem um efeito, um contraponto, uma sombra. Tá? Porque o acontecido em nós é opaco. Né? Então, ele cria uma sombra. Então, era a sombra do Zaratustra? Ora, isso é o Zaratustra se desconstruindo. Olha que interessante. Zaratustra falando dele mesmo. Né? Porque Zaratustra ainda não é o super-homem. Zaratustra, ele é um ser que pratica um niilismo ativo, ou seja, um niilismo que destrói ou desconstrói os três outros niilismos: o niilismo negativo, do ideal divino, o niilismo reativo do ideal humano e o niilismo passivo do ideal naturista. Ele desconstrói esses três niilismos, como um niilismo ativo. Ele, de camelo, o espírito vira leão. Isso é Zaratustra. Zaratustra é leão. Mas ainda não é o super-homem criança. Não é a criança. Né? Não é uma roda que gira por si mesma, ou ele está em vias de. Ele está fazendo a crítica para se tornar um ser em acontecimento. Né? Então ainda tem a sua sombra. Né? A sua sombra ainda tem que ser desconstruída. Mas terá sido minha sombra. Essa é a resposta do Zaratustra. Já ouvistes falar do andarilho e sua sombra, não? E o que é o andarilho e sua sombra? É o final de uma obra do Nietzsche chamada Humano, Demasiado Humano. É a parte final dessa obra. O andarilho e sua sombra. Depois dessa obra, em 1878 ou 79, vem A Aurora, que é uma obra de 1880. Né? Já é uma espécie de resposta, né, ao Viandante e sua sombra. Depois de A Aurora, vem a Gaia Ciência. Um saber alegre, um pensamento alegre, um pensamento afirmativo, ativo, o pensamento de um convalescente, o pensamento de quem retoma, recobra a saúde, a grande saúde. Então, diz o Zaratustra para os seus discípulos: que devem pensar disso, disse Zaratustra. Sou um fantasma, por acaso, mas terá sido certamente minha sombra. Já ouvistes falar do andarilho e sua sombra, não? Mas uma coisa é certa, preciso lhe pôr freios, senão ela ainda me estraga a reputação. Ou seja, a minha sombra ainda me estraga a reputação. O que é a sombra do Zaratustra? É a parte humana que deve ser desconstruída. O homem, o ser humano, vive numa forma tal que deve ser ultrapassada. Né? Como diz o início do Zaratustra, no seu preâmbulo, né, no seu prólogo, ele diz assim: o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo, perigoso olhar para trás, perigoso olhar para baixo, perigoso tremer, perigoso parar. Né? Então é preciso afirmar para transpor a corda, para transpor a ponte. E como você afirma a passagem? Né? Zaratustra precisa desconstruir o humano nele para afirmar essa passagem. Né? Desconstruir as memórias de marcas, desconstruir essas sombras, né? Ultrapassar o peso desses acontecidos e virar um turbilhão, virar um vento forte, que se torna uma força de lançar-se em direção ao que está por vir. Né? Então, ele precisa pôr freio
né, nessa sombra, ou seja, existe uma dose na própria desconstrução de si. Né? É preciso, ao mesmo tempo que se desconstrói, investir na criação de valores. É isso que ele está dizendo. Então, pois, uma coisa é certa, eu preciso pôr freios, né, de pôr freios nessa sombra, senão ela ainda me estraga a reputação. E, novamente, Zaratustra balançou a cabeça e se admirou. O que devo pensar disso? Repetiu. Né? De novo, ele pensou, mas essa sombra era a sombra que estava lá, dizendo o quê? É chegada a hora, é mais que chegada a hora. É chegado o tempo, é mais que chegado o tempo. Mas o tempo de quê? Devo pensar, repetiu. Por que o fantasma gritou, é tempo, é mais que tempo, é mais que chegado o tempo, é mais que chegada a hora? Para que é mais que chegado o tempo? Assim falou Zaratustra. Aí vem em seguida o adivinho. E o adivinho é o adivinho do grande cansaço. Ele anuncia o grande cansaço. O grande cansaço, né, é o quarto perigo que corre o guerreiro. O grande cansaço é o resultado desse ser humano que investe na vontade de poder. Que é um ser humano impotente, separado do que pode, e para compensar esse modo infeliz de existir, esse modo danado, né, esse modo decadente de existir, ele busca o empoderamento, o que o deixa ainda mais decadente. Né? Isso vai levar aonde? O grande cansaço, a grande depressão. Nós já vivemos, de alguma maneira, esse grande cansaço. Né? É incrível como a gente vive no meio de seres devotos e já seres também descrentes. Né? Tem os devotos e tem os descrentes. Talvez os descrentes já comecem a se tornar a maioria. Né? E essa descrença já é sinal desse cansaço. Não que a gente precisasse ser crente para estar descansado e ser livre e ativo, ao contrário. Né? Mas a crença na vida e no acontecimento é mais do que isso, é uma confiança na vida, uma confiança no acontecimento. É a retomada da afirmação daquilo que difere na existência. Afirmar a potência de diferir, né? Que é o coração das nossas forças, das forças que nos fazem existir, sentir e pensar, agir, usar o tempo, usar o movimento, usar os afetos. Né? É a afirmação dessa força. Isso que deve ser retomado. Então, o adivinho vai anunciar o quê? Vai anunciar toda uma sociedade de desistentes, de cansados, que abandonam a vida. É muito interessante o texto que vem na sequência. Muito, muito interessante. Depois, Zaratustra, no momento final, ele faz uma transmutação. Né? Ele se descola desse adivinho, né? Porque ele é seduzido pelo adivinho. Né? Depois ele se descola e vai afirmar que o único sentido libertário, libertador do desejo, é o sentido da criação de realidade.